também precisa se atentar quando nós vemos pessoas sendo adoecidas. Eu acompanho rede social, né, tenho minhas contas, né, e uma coisa que me incomoda muito e uma coisa assim que mexe muito comigo é quando eu vejo relatos de pessoas que congregaram em igrejas que não são bíblicas, igrejas que infelizmente fazem coisas contrárias ao que Deus estabeleceu para fazermos, e muitas dessas pessoas são adoecidas, pessoas que se decepcionam, pessoas que são feridas, pessoas que começam a pensar inclusive que toda a igreja é assim. E a palavra que eu preciso deixar aqui para você nesse momento, você que me ouve, se você está numa igreja saudável, se você está numa igreja bíblica, se você está numa igreja onde a palavra é pregada com fidelidade, onde o evangelho é levado a sério, valorize a tua igreja, ame a tua igreja, sabe? Fortaleça o trabalho que acontece nesse lugar, sabe? Que você possa colaborar com isso, porque igrejas bíblicas são uma necessidade urgente dos nossos dias. Nós temos muitos mercadores da fé, nós temos muitos aproveitadores da fé, temos pessoas que pregam coisas absurdas, né, em nome do Evangelho de Jesus, coisas que nós não encontramos na Bíblia, e quando encontramos, encontramos reprovando, inclusive, e assim, acabam exigindo das pessoas um fardo que Cristo nunca exigiu. Então, isso me preocupa muito quando eu vejo pessoas feridas por esse tipo de coisa, feridas, machucadas, porque muitas delas nunca mais colocam o pé numa igreja pensando que toda a igreja é assim. Então você que está numa igreja saudável, você que está numa igreja que leva o evangelho a sério, que leva a palavra de Deus a sério, quando você conhecer uma pessoa assim, diga para ela, traga para ela, fala, olha, na Bíblia já falava sobre esse tipo de coisa. A carta aos Gálatas que nós temos lá no Novo Testamento, Paulo está falando sobre igrejas que se desviaram da sã doutrina. E, infelizmente, a igreja que você passou, ela é uma igreja que se desviou da sã doutrina. Vá para uma igreja onde a palavra é levada a sério, onde o evangelho é levado a sério. Uma missão nossa nos dias de hoje passa por isso também, de tirarmos pessoas de ambientes adoecedores como esses e levá-las para um ambiente onde vai ser saudável para elas, né? Então, isso é uma coisa urgente dos nossos dias. A Bíblia é muito clara a respeito da fé que nós devemos viver, né? Então, eu fico preocupado. Eu citei aqui muito elementos judaizantes, né? Mas a gente poderia até trazer também, Raquel, outras ferramentas que são trazidas para dentro da igreja, né? Para atrair pessoas e, infelizmente, em muitos casos até para manipular pessoas, né? Pessoas que usam técnicas de PNL que fala, eu não lembro agora a sigla, se é PLN, alguma coisa assim, que é o que? De manipulação emocional, sabe? Teologia de prosperidade, teologia coach, sabe? Coisas que são inseridas dentro do evangelho e que só deturpam aquilo que é sagrado para nós, sabe? Então, isso é terrível e traz um peso espiritual sobre a vida da pessoa muito grande, porque ela passa a pensar que ela precisa fazer certas coisas para estar próxima de Deus, para ser aceita por Deus, sendo que o próprio Deus nunca exigiu. E esse é um grande problema. E aí essas pessoas, como a gente viu aqui no estudo de hoje, né, elas perdem a alegria da salvação, elas perdem a alegria da caminhada, e isso é trágico, isso é terrível. Então, eu lamento muito, né? Eu lamento muito quando certos recursos são utilizados de uma maneira para tentar é, é, provocar uma situação, né? Gerar um compromisso no coração das pessoas. A gente não precisa reinventar nada, a gente só precisa ser fiel ao que está posto aí para nós, né? Isso que é muito importante. Então a gente precisa olhar para isso. E aí eu volto no que o pastor Jonas colocou, né? A maturidade cristã também se revela na capacidade de discernir o que parece espiritual, mas não é bíblico. E isso é importante, que é o quê? É justamente o nosso papel como cristão também de avaliar as coisas, né? De termos um olhar de saber, olha, se isso é de Deus ou se não é, se isso é bênção, se isso é bíblico ou se não é. A gente precisa muito ter esse compromisso e esse olhar. Infelizmente, ontem eu até estava conversando com um irmão aqui da nossa igreja,
muitas pessoas são enganadas. Muitas pessoas são enganadas, realmente, porque não conhecem, porque foram levadas ali, não sabiam, fazem coisas porque não sabiam, estavam começando. Agora, infelizmente, a gente também tem no nosso mundo, né, no nosso país, na nossa cidade, muitas pessoas que estão procurando atalhos, né? Então, ler a Bíblia, conhecer a palavra, entender o que Deus quer para nós dá muito trabalho, né? Estudar a palavra de Deus dá trabalho, crescer na maturidade dá trabalho. Então, o que, que a gente começa a ver? As pessoas começam a buscar atalho. Então, se está sendo feita uma campanha de tal coisa em tal lugar, eu vou participar daquela campanha que está sendo feita ali porque estão prometendo coisas que eu preciso, né? Se em um lugar tem lá um profeta que revela o número do meu CPF, eu vou lá porque o cara sabe, ele fala tudo que vai acontecer na minha vida. Então tudo isso vai levando pessoas ao engano, porque a necessidade de querer um atalho, de querer uma resposta rápida, de querer uma solução rápida para os problemas, isso aí acaba gerando o quê? Levando essas pessoas a esses lugares, a esses ensinamentos, e aí elas mesmas negam a sua responsabilidade. Então, a simplicidade, a fé simples, a fé verdadeira, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser vivida, ela precisa ser guardada. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós precisamos ter na nossa vida, né?